Isso não pode ser desculpa para plantar maconha. E eu quero falar aqui em nome das famílias desse Brasil, que precisam desse medicamento para ter uma vida com dignidade. Vai continuar. Vai continuar. Vai continuar. Vai continuar. Como é que a gente vai tratar a questão de droga nesse país? Vai continuar tratando como se fosse um caso de polícia? Vocês assistiram 15 segundos de uma convulsão que durou 38 minutos. Essa é uma das 200 convulsões que Vitor tem no mês. Dói, não é? Foi citado aqui sobre o estímulo à educação, a prevenção. Eu queria saber como é que se previne a epilepsia. Se falou em ser feliz e ter dignidade. Concordo. Mas eu quero que Vitor seja feliz e tenha dignidade. Sou o Dr. Paulo Fleury e sou médico formado já há mais de 35 anos, né? Um bom tempo. E agora há uns 10 anos já eu exerço uma clínica canábica, né? Ou seja, faço tratamentos com maconha, produtos à base de maconha ou canabinoides, que são os princípios ativos da planta. Eu assumi isso como uma atividade prioritária e acreditei que era interessante, importante, estratégico divulgar. Então eu viajei quase o país inteiro, capitais, cidades médias, pequenas. A associação me chamava, cultivadores me chamavam, grupos de pacientes me chamavam e eu assim fui circulando o país quase todo mesmo. O Dr. Paulo Fleury está enfrentando alguns processos em alguns conselhos regionais de medicina. Sobre esses processos que a gente tem a relatar é que eles se tratam pela divulgação e prescrição de compostos à base de cannabis, né? A cannabis medicinal. Esse entendimento arcaico que o Conselho Federal de Medicina, por diversas vezes, reafirma, né, aqui no Brasil, e acaba ocasionando esse tipo de problema para os profissionais da área da saúde. Esse fato, esses processos tratam de uma perseguição ideológica porque eles buscam punibilizar e proibir a divulgação dos potenciais terapêuticos da cannabis, né, que podem ser utilizadas pelos pacientes aqui no Brasil. Então, no nosso entendimento, se trata de um cerceamento ideológico e uma tentativa de proibição de divulgação sobre esses potenciais terapêuticos dessa nova medicina e desse novo campo da medicina que é a medicina canabinoide, né, que é o sistema endocannabinoide. O Dr. Paulo era pioneiro na prescrição de cannabis medicinal no Brasil e ele teve um papel fundamental na regularização de grande parte dos cultivadores espalhados pelo Brasil que já existiam, né? Como era um dos únicos profissionais com conhecimento e capacitado para prescrição de cannabis, ele fazia caravanas pelo país, né? Ainda hoje, né, apesar de, como a gente falou, tá havendo uma onda de crescimento muito grande, né, de expansão dos colegas médicos que prescrevem, do uso, da população usando, ainda existe uma posição ideológica, política, religiosa, enfim, que é muito arraigada na sociedade em geral e tem seus pontos de força, né, dentro da institucionalidade médica. São tentativas de intimidação que são feitas através dos conselhos de
de medicina. Não há nesses momentos, nesses conselhos, um debate técnico, médico, científico, mas sim é uma coisa um tanto policialesca, judicialesca, que certamente não leva a nada. Que bastou ter um médico que se interessasse pelo caso, que estudasse o caso, que ouvisse o que a família estava dizendo, porque ele me acolheu como pessoa, ele acolheu a minha filha como paciente, mas ele nos acolheu. Eu estava à beira de um ataque de nervos. O autismo continua lá, minha filha não deixou de ser autista, mas eu tenho a coisa mais maravilhosa da face da Terra, que é a qualidade de vida. E a gente faz tudo o que qualquer outra família pode fazer dentro dos limites que ela tem. Eu posso ir para uma praia, ela aprecia o mar, a gente caminha, pode faltar qualquer coisa lá em casa, tá? Menos a maconha da Rebeca. Minha mãe tem 75 anos. Quando ela viu o meu desespero, ela disse: minha filha, extrair o óleo eu não sei, mas plantar, olha, vai ficar linda as suas plantinhas. Quando eu comecei a fazer o uso do óleo, eu comecei porque eu estava na minha condição de saúde no limite. Eu passei aí tantos anos em alerta por conta dela, né? E com sofrimento também, sofrimento por conta dos preconceitos, né? Da forma com que as pessoas não ajudam e julgam muito quando a gente está em ambiente público, né? E de ter que manter o autocontrole sem saber quando seu filho vai morrer, né? Se ele vai morrer, se ele vai sobreviver, se ele vai ter uma sequela daquela crise, né? O que vai acontecer. Depois, quando eu consegui ter esse amparo dos médicos, né? Que surgiram aí alguns médicos dando esse suporte, um deles o Dr. Paulo Fleury, incentivando muito, né? Eu me senti mais fortalecida, não só para encarar o cultivo e entender que aquilo que eu estava elaborando na minha mente não era uma resposta ao meu desespero, né? Mas que era uma resposta à ciência mesmo, que eu não estava manipulando o que eu estava lendo, né? Que eu não estava sendo que não era uma loucura minha, né? É difícil ter uma ideia também do número de pacientes, mas dizem que hoje a maior associação dessas de produto artesanal, né, para fornecimento aqui no Brasil, tem já uns 40 mil pacientes, só uma associação vinculados a ela, entendeu? E é um crescimento exponencial. Há pouco tempo atrás eram 20 mil, há pouco mais tempo atrás era só 1.000, 2.000. E é assim, e as outras estão, em geral, em crescimento também, né? Familiares cultivando para seus filhos, e isso só vai crescer, não vai parar mais. A gente tem aqui no Brasil esse pensamento de que a pessoa que faz uso de qualquer substância, né, seja um uso abusivo, um uso problemático ou um uso medicinal, ela é considerada criminosa. São situações que envolvem saúde pública e não segurança pública, né? É um caso para ir no médico, não para ir numa delegacia. Eu cheguei a ter mandados de busca e apreensão, né? Da polícia vir até a minha casa, de me levarem para a delegacia. Na nossa sociedade, em geral, assim, há um debate, né? Com frequência as pessoas dizem, tem que tratar a questão das drogas como uma questão de saúde pública. Isso quer dizer que as pessoas estão tratando como uma questão policial, né? Judicial, de segurança. Então se torna inquestionável para que certos alvos sociais possam ser violentados, possam ser reprimidos, possam estar submetidos a um grau de opressão que a política de drogas
do mundo que a gente vive, como ela é feita aqui no Brasil, ela é um instrumento de terrorismo de Estado. A clínica canábica é um recurso, né? É um instrumento muito coerente ou consonante com uma visão, uma perspectiva de vida boa e saudável e tendo o conteúdo de felicidade ou de prazer, inclusive, como um elemento importante da vida saudável, né? Da saúde. Eu tenho a convicção de que o tanto de drogas nas doses que essas crianças usam correntemente e ainda assim com resultados bem questionáveis ou ruins, grande parte, essas drogas estão intoxicando essas crianças continuada e progressivamente e são, e aí com segurança, responsáveis por reduzir a expectativa de vida delas. Na minha visão, parte da vida saudável hoje no mundo, em geral, está numa redução dos erros por excesso de medicalização.